Bom, então vamos lá. Bom, pelo que eu tenho aqui, são 20 minutos, não é isso? Só para a gente poder calibrar aqui, obedecendo o nosso critério de tempo, né? Tá fechado. Vai ter nota, viu, Regis? E vai ter nota. Fica à vontade, essa fase aí eu já passei, isso é tranquilo, cara. Mas deixa eu contar um negócio que é importante. A gente fala muito, estamos ouvindo falar muito do mundo, o mundo muda, o mundo precisa de inovação, o mundo precisa administrar bem conflitos, o mundo ele está vivendo num mundo virtual diferente, né? Isso faz com que a gente pense um pouco numa coisa que nós não estamos acostumados, que é olhar para dentro. Estão ouvindo bem? Estou dando um eco aqui, só para saber se está ouvindo bem. Legal? Eu estou ouvindo bem. Tá bom. Obrigado aí. Bom, então, na verdade, é o seguinte, a gente precisa entender um pouco o que acontece nesse mundo, o mundo interior, que ele representa, a gente sabe, coisa aí de 70% do que a gente se comporta, do que a gente se relaciona com o mundo exterior. Tá? Essa é uma área que ainda não é muito bem explorada, teoricamente, ela é uma área pouco utilizada no mundo corporativo, mas ela vem ganhando um espaço muito grande depois que a neurociência começou a fazer algumas explicações que a psicologia já traz desde os seus primórdios, tá certo? Aquilo que a neurociência começa a encostar, isso tem trazido uma maior crença de como é que eu uso essa tecnologia do autoconhecimento. Quer dizer, quem sou eu? Quem sou essa pessoa que convive com o outro? Como é que sou eu nesse mundo virtual? Como é que sou eu nesse mundo dos conflitos, das dificuldades, dos desafios? Bom, tudo começa com a aceleração das coisas que acontecem no mundo, faz com que a gente promova algumas reflexões adicionais. Então, para a gente poder tangibilizar o que acontece ao mundo, surgiram algumas coisas muito presentes, até um acrônimo chamado VUCA. Ele até evoluiu, tem outras pessoas falando de um outro acrônimo chamado BANI, né? E que ele foi potencializado por um amigo nosso aí chamado Covid-19. Então, na verdade, o que está acontecendo é tudo aquilo que vinha numa velocidade muito grande só acelerou. Então, a gente já tinha um mundo formado muito volátil, ele permanece volátil, que é o V do VUCA, ele permanece ainda muito incerto, nós não temos certeza de nada, muito menos da nossa vacina que vem aí com o Covid, muita porra de certeza. Nós achávamos que 2021 seria um ano muito interessante, uma mudança muito rápida de chave, e o primeiro semestre não mostra isso, né? Mostra uma continuidade de 2020, isso dá uma angústia muito grande. O mundo é cada vez mais complexo, a gente não entende as correlações, não entende as ligações, fica muito mais difícil de compreender, isso nos torna mais suscetível a incertezas, a volatilidade e principalmente a ambiguidade. Aquilo que a gente achava que era correto não é mais, aquilo que a gente achava que era incorreto passa a ser, né? E agora parece que é uma evolução do VUCA para umas palavrinhas chamado BANI, quer dizer, além de volátil, é um mundo frágil, que é o B de Brittle, é um mundo de elevada ansiedade, então a incerteza está levando a uma ansiedade, a complexidade se demonstra pela não linearidade das coisas, e além de ambíguo, ele é um mundo totalmente incompreensível. Então, quando a gente fala da teoria da certeza, das engenharias, as coisas são muito mais complexas, muito mais incertas, muito mais ambíguas daquilo que a gente tem certeza do que está acontecendo. Tudo que a gente trouxe até aqui não garante que nos dá certeza do que nós conseguimos fazer daqui para frente. Isso cria um estado de angústia muito forte em nós. O Covid, na verdade, a Covid, no caso, ela só veio potencializar esse mundo que já estava muito difícil de ser vivido, vamos dizer assim. Isso a gente pode perceber, por exemplo, em algumas mensagens que acontecem no Brasil, por exemplo. Depressão, ansiedade e estresse aumenta durante a pandemia. Ansiedade é o transtorno mais comum entre os brasileiros durante a pandemia. Aprender sobre as emoções é uma tarefa essencial na crise. O que aconteceu é que as pessoas foram para dentro de casa, e ir para dentro de casa promove uma reflexão maior, e eu começo a me entender melhor. E ao fazer essa reflexão, eu entendo o quanto que eu estou desequilibrado com esse mundo que está acontecendo, né?
E é interessante que isso não ficou restrito praticamente ao mundo brasileiro. Você vê isso no mundo inteiro, né? Os suicídios no Japão, a ansiedade nos americanos, o nível de ansiedade e depressão na pandemia. Quer dizer, isso é um negócio altamente mundial, globalizado. Então, isso não é uma característica nossa como país. Isso, o mundo está assim. Então, a gente pode até dizer que o mundo ele está numa fragilidade emocional, uma fragilidade de ansiedade potencializada por essa pandemia que nos colocou e que nos coloca numa condição ainda de muito frágil. Isso faz com que a gente comece a voltar e entender como é que nós funcionamos. Quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo que convive com o nosso dia a dia, né? Quem é essa pessoa, quem é esse profissional, quem é esse ser humano que passa nesse mundo? Esse ser humano ele vive em dois mundos muito sutis e ao mesmo tempo misturados, onde a teoria do iceberg ele mostra muito fácil essa compreensão dos dois mundos, só que ele não é muito separado por um nível muito claro de água. Ele é misturado, onde a parte de baixo é a que comanda, apesar da gente achar que é a parte de cima que comanda. Então, nas organizações, nas universidades, no nosso dia a dia, nas nossas profissões, no nosso mundo da vida, a gente tem encontros, reuniões, nós temos processos, nós temos metas, seja metas de entrega, seja metas de notas quando nós estamos na universidade. Nós temos planos de trabalho, planos de estudo, nós temos estrutura organizacional, tem hierarquias, temos protocolo, tudo funciona dentro de tempos e métodos e processos e procedimentos e protocolos. E apenas seguir isso, parece que as coisas deveriam funcionar bem, só que elas não funcionam muito bem porque a gente não presta atenção nas coisas que acontecem abaixo do iceberg. Então, abaixo do iceberg, nós temos medo, são as 5 emoções básicas, né? Alegria, raiva, tristeza, medo, amor. Isso leva a um relacionamento com outra pessoa que pode ser, de um lado, simpático, do outro lado, empático. E nós até vimos, na última semana, uma nossa colega do Facelera falar de empatia, que trouxe a Brené Brown aqui, que é diferente de simpatia, e até na época a gente falava, isso aqui dá um papo mais longo. Então você vê que a gente hoje tem receio, tem ansiedade. Ansiedade é o medo do tempo do que acontece no futuro. Como eu não tenho controle e poder do que vem pela frente, isso me torna ansioso. E o mundo hoje me mostra cada vez mais isso. Então, se eu não começar a ler, se eu não começar a botar poder e controle para dentro de mim, eu não vou tirar essa ansiedade. Isso exige de nós uma preocupação muito grande de, antes de querer fazer algo a alguém, eu preciso ver como eu estou, se eu estou bem. É o autoconhecimento. E aí tem um desafio grande, porque nós não fomos preparados para olhar para dentro. Porque olhar para dentro nos faz encontrar coisas que às vezes a gente não quer saber. E essa briga do eu interior é que dá a segurança para eu falar comigo do lado de fora. Então, por exemplo, o quanto que hoje eu falo com meus medos, as minhas tristezas, a minha raiva, as minhas alegrias, as minhas empatias, as minhas angústias, o quanto que eu falo com isso para poder fazer plano bem feito, metas bem feitas, processos, reuniões e assim sucessivamente. Quantas vezes eu não me preparo para uma reunião, me preparo para uma apresentação e venho com medo, eu me preparo para fazer uma parte de um grupo de trabalho, de uma apresentação e me dá uma ansiedade. Mas eu não olho isso, eu vou e sigo. E aí eu me frustro, eu fico triste e eu não vejo isso, eu não faço reflexões, eu não me levo a uma autoanálise daquilo que acontece. E hoje o mundo exige muito isso. Tanto é que, se você for ver, e aí dá várias discussões, essa pandemia nos levou a ficar mais reclusos. Isso nos fez com que a gente fosse mais autorreflexivo. E aí dessa autorreflexão eu posso sair mais medo, mais tristeza, mais raiva ou mais alegria. Se eu olhar, por exemplo, que eu fui privado de ser circulado lá fora, isso me dá uma raiva, uma tristeza. Mas, por outro lado, me dá uma alegria porque eu estou com alguém. Mas eu não faço esse balanço
Eu só saio fazendo meus estudos, meus trabalhos, minhas organizações do tempo. Eu não olho essas emoções que me controlam mais de 70% do meu tempo, vamos dizer assim. Então, esse é o grande desafio do universo quando a gente, nesse momento do ser humano, é o quanto cada vez mais as pessoas devem olhar esse lado de baixo do iceberg. Você vê essas notícias que aparecem no jornal de hoje, o quanto que as pessoas estão preocupadas com isso, e muito se fala hoje no famoso soft skills. Né? O que é soft skills? Soft skills nada mais é do que olhar essa parte de baixo do iceberg, e o quanto que hoje as nossas universidades, as nossas profissões, nossas organizações nos deixam conversar com essa parte de baixo. Né? Então, por exemplo, muito simples, às vezes eu estou numa reunião e um profissional chega e as pessoas caem num choro, por exemplo. E praticamente, antes de eu entender as emoções, eu passo a julgar o choro. Né? Então, as pessoas não choram, elas vão no banheiro chorar. Aquela repressão vai pagar mais caro depois. Então, esse é o mundo. Então, não adianta eu falar nada do lado de fora se eu não olhar para o lado de dentro. E aí vem uma máxima que já quem voou sabe disso, né? Que é o seguinte, né? Antes de você tentar cuidar de alguém, você precisa cuidar de você primeiro. Então, antes de colocar a máscara no outro, você tem que colocar a máscara em você. Você precisa se autoconhecer. Então, se você pensa em entender a emoção do outro, como é que você vai entender a emoção do outro se você não entende a sua emoção? Como é que você vai poder ajudar alguém se você não sabe o que é ajudar a si próprio? Né? Como é que você consegue apoiar alguém se você não sabe apoiar a si próprio? Então, na verdade, por que antes de eu pensar em mim mesmo? E aí tem um famoso trade-off desse negócio, que a pessoa fala, então eu estou sendo egoísta. Depende do grau de relação que eu coloco entre a relação comigo mesmo e a relação com o outro. O importante não é o que a consequência da sociedade acha, mas sim o quanto eu estou fazendo a minha autorreflexão para eu estar bem para fazer o que o outro precisa. Isso é muito fundamental. Isso muda todas as condições de relação. Né? E às vezes a gente não se preocupa com isso. Bom, em cima disso, o que acontece nesse nosso mundo, aí, trazendo uma teoria só de várias outras, em virtude do tempo que nós temos, né? Nós todos, por um processo de mudança, a gente sempre, nesse mundo total, a gente está sempre mudando, sempre participando de alguma mudança. Ou uma mudança sempre física, né? Então eu mudo de lugar, mudo de emprego, mudo de posição, e uma mudança que a gente chama de mudança mental. Essa mudança mental, que é o que a gente chama de transition. Né? E esse transition, ele é muito legal, porque tem dois autores muito famosos, um chama William Bridge, que ele tem uma outra curva de transition muito parecida, e esses dois, Kubler e Kessler, que tem essa curva um pouco mais curta, vamos dizer assim, mas elas são semelhantes. Tá? Então, o importante é o seguinte, pessoal, toda vez que nós vamos participar de uma mudança, então eu vou mudar a minha apresentação, eu vou mudar a minha colocação, eu vou mudar meu cargo, eu vou mudar a minha escola, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de família, eu vou fazer qualquer mudança, vou mudar de estágio de vida, eu passo pelo transition, sempre. E todo esse transition, ele tem algumas fases, uma delas é o choque. Então, vamos pegar o exemplo, por exemplo, da pandemia. Quando chegou a pandemia e a gente percebeu a gravidade dela, nós ficamos chocados com o grau daquilo que pode nos afetar. Então, isso é um transition. Apesar de eu estar preparado, colocar a máscara, passar álcool, a distância, mas eu estou chocado, eu não acredito que aquilo existe e esteja acontecendo comigo. A partir do choque, eu nego. Tem gente que nega até hoje ainda. Tem gente negando que isso não existe, que é besteira, que alguém já está vacinado e não está sabendo. Eu não estou negando. Não é possível que isso esteja acontecendo, então eu não acredito nisso. O terceiro estágio, a partir do que eu nego, eu tenho uma raiva. Puta, eu vou sair, eu tenho que botar a máscara, vou pegar o álcool de distância, não pode usar o mesmo elevador, usar o mesmo carro. Uma raiva. A raiva, quando eu percebo que eu perdi, você perdeu. Você perdeu. Você não consegue sair sem nada, você perdeu. Você reconhece a perda. Você tenta até barganhar. Será que não dá para sair só, por exemplo, das 4 às 6 da manhã, que não tem ninguém na rua, você não precisa usar máscara? Você tenta barganhar, mas não adianta, você perdeu. Quando você perde, você deprime.
Quando você deprime, que é o grande risco da coisa, porque tem muita gente que deprime e fica na depressão. Não consegue enxergar coisas novas. Então, vamos dar um exemplo muito simples. Veio a pandemia, tomei um choque, neguei, estou com raiva. Pô, não dá para mudar, essa pandemia não dá para ficar só na Europa, não precisa vir para o Brasil, dá para ir só para o Brasil. Não dá, vai ficar aqui, pronto, perdi. Deprimo. Mas espera aí, pô, será que não tem mais nada de bom nisso? Não, poxa, eu estou ficando mais com a minha família, eu estou conseguindo almoçar e jantar com a minha família, eu não preciso pegar aquele trânsito maluco. Então eu começo a criar aceitações de um novo estágio de mudança. E eu começo a criar soluções. Bom, então é o seguinte, ginástica eu vou fazer em casa, eu vou começar a ver, eu vou estudar mais via web, via distância, eu não preciso ir na aula, eu começo a criar soluções para compensar o transition. E aí tem alguns desafios, que é o seguinte, ninguém pula o estágio, primeiro. Então, estou com raiva, estou com raiva, então tá bom, então já vou passar para soluções. Isso não existe. Isso é a primeira coisa que os autores falam, de que não existe. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você pode parar nessa situação, em cada uma dessa, por muito tempo. Depende da sua capacidade de reconhecer o estágio. Então, o grande segredo do transition é reconhecer o estágio que você está e saber qual é o próximo estágio para ver se você consegue construir ele. Terceiro ponto fundamental, que é você, qualquer mudança que acontece na sua vida, você passa por essa curva. Seja pessoal, seja profissional. Ninguém presta atenção. Então, qual é o grande pulo do gato do transition? É você saber que você está em transition e identificar qual fase do transition você se encontra. Isso é fundamental. Segundo pulo do gato do transition, conversar com a fase do transition. Por que é que eu estou com raiva? Por que é que eu estou tentando trocar um negócio que ele não vai ser mudado? Por que é que eu estou deprimido? O que é que eu poderia fazer diferente a partir desse estágio? Então, a coisa fundamental é eu preciso reconhecer o estado de transition, o meu estado de transition, ok? A gente não está acostumado com isso, porém, à medida que eu tiver experiência com isso, mais rápido eu consigo entrar isso no meu hábito, ok? Então, vamos fazer um exercício, né, que acho que vale a pena, é o seguinte, né? Eu vou pedir para vocês, durante um minuto, pensar nessa seguinte pergunta. Qual é a mudança mais intensa que você está tendo nesse momento? Só pensa nela. Um minutinho para você pensar qual é a mudança mais intensa que você está tendo nesse momento. Agora, uma vez que você pensou nessa mudança, conecta ela nessa mudança. Qual fase você mais estaria olhando essa mudança? E aqui não é engenharia, tá, pessoal? Pode estar misturado, pode estar entre C, A, B, mas qual quantidade de informações está mais próximo do que representa seu estágio nessa mudança? Ok? Beleza? Ok. Muito bem. Então, a posição, e só tomar um cuidado que você não é um rótulo, é só uma posição. Vocês, dependendo da letra, vocês estão nessa fase de transition. Quem está mais perto de A está na fase mais inicial do transition, muito bravo, negando até a última vírgula de que a coisa está acontecendo, tá certo? Quem está na B já está ali tentando barganhar para ver se dá para trocar alguma coisa, para ver se dá para... E está deprimido, falando, não tem jeito, perdeu mesmo. Tá? E quem está no C já está conseguindo enxergar alguma coisa na frente a partir da perda que aconteceu, ok? Muito bem, o que acontece aqui para a gente concluir aqui é o seguinte, né?
Isso é certo ou errado? Não existe certo ou errado. Existe uma posição. O que existe é eu reconhecer a posição para a gente poder projetar a próxima posição. Tá legal? O mais importante é, quando a gente trabalha em grupo, você vai ver que os grupos estão misturados. E quem está em C precisa mostrar para A as coisas que ele está vendo. Quem está em A precisa mostrar as coisas para C, porque você pode ser um cara louco, né? E o cara é o pé no chão, né? Então, todos eles se conversando começam a trocar experiência e conseguir a sua evolução, tá ok? Então, não tem certo e errado, pessoal. Tem uma posição que os leva a um reconhecimento e uma necessidade que você precisa pensar na próxima fase para poder fazer o transition. Só uma dor em cima disso. Saindo desse transition, você pegará um outro. Bom, então isso é a sua vida, tá? O transition, ele só muda a intensidade e a abrangência, mas ele está sempre com você. Sempre com você. Sempre. Esse é um fato, tá bom? Ele só muda o tamanho, né? Ou muda a intensidade dele, mas ele está sempre com você. O tamanho que... Tem amigos meus, por exemplo, que está parado no ar até hoje, por uma questão familiar. Né? Tem gente, né? Trauma, por exemplo. Por último, esse transition nasceu da teoria do luto. Tá? O luto é o grande processo mais doloroso de transition de um ser humano. Ok? Bom, para encerrar, então, pessoal, só queria deixar a mensagem para vocês o seguinte: o grande pulo do gato no que o mundo está hoje e no mundo que virá cada vez mais, não tenham medo de se autoconhecer, não tenham medo de se autoquestionar, não tenham medo de conversar com si mesmo, e de preferência amanhã cedo, ao acordar e olhar no espelho, diga um bom dia para você. Aí você começa a falar com você mesmo, tá certo? Olhe para aquela pessoa que está no espelho e fala assim: esse sou eu, bom dia e tenha um excelente dia para você. Ok?